Partida Evgeny Alexiev contra Wang Yue, do match Rússia versus China, disputado em Novgorod em agosto de 2007. Muito bem. O grande mestre russo Alexiev tem costume de começar as partidas com o peão da dama. Wang Yue, o grande mestre chinês, joga D5. Alexiev não costuma jogar C4, ele joga o cavalo primeiro. E, após 3 lances, temos, por inversão, a defesa eslava. A4 é jogado para impedir que as pretas defendam o peão com B5, mas por outro lado as brancas podem também jogar outras coisas desde que queiram gambitar o peão em C4. Não é o caso de Alexiev. Bispo F5, cavalo E5, e agora as pretas têm 2 opções principais. Na partida foi jogado E6, mas além de E6 tem também cavalo B7, come, e aí a gente tem uma posição bastante estudada pela teoria. Mas o lance da partida foi E6, F3, e aqui nova ramificação. As pretas podem jogar, igual na partida, C5, ou podem jogar a linha crítica com bispo B4, na qual as pretas entregam uma peça por alguns peões. E4, cobre de dama, tem que comer de rei, dama D5, as brancas vão jogar rei C3, e essa posição atualmente é tida como vantajosa para as brancas. Mas tanto o branco quanto o preto tem que conhecer bastante teoria para jogar. Por isso que muitas vezes os jogadores eles evitam de entrar nessas posições muito teóricas. Voltando à partida, as pretas jogaram então C5. Aqui as brancas podem capturar o peão, vai haver uma troca de damas e aí as brancas vão jogar o final com uma posição simétrica. A posição dos peões, a configuração dos peões é simétrica e as brancas têm uma leve vantagem. Mas podem também jogar o que foi feito na partida, E4, come, come, e agora as pretas não podem comer o cavalo está intacto porque nesta sequência, cheque duplo de cavalo e as pretas perdem material. Então aqui as pretas precisam jogar bispo B4. Bispo por C4. Agora capturou. Troca de damas. O duplo de cavalo. O rei voltou. E agora as brancas comem em C3, porque se capturarem a torre em H8, com C por B2, cheque descoberto, as pretas vão comer a torre de A1, vão fazer dama e terão uma vantagem material imensa. Então, contra rei E8, B por C3, cheque rei E2, bispo por A1. Em vez de bispo por A1, vamos ver rei por F7, come. Aqui as pretas não devem jogar rei C6, porque depois de bispo D3, o rei é obrigado a ir para H5 e fica sem casa de fuga. Uma posição bastante limitada do rei das pretas. Então, F6, rei E8. Nessa posição, as brancas jogam torre B1 e tem compensação pelo material sacrificado. Se as pretas jogam B6, bispo A3, e as pretas, por incrível que pareça, estão perdidas, mesmo com uma peça a mais. O problema é que as peças pretas não jogam e os 2 bispos estão dominando as casas do rei preto. Então, contra peão por peão, rei E8, torre B1, cavalo C6,
torre B7, e vejam que as peças brancas estão muito mais ativas do que as peças pretas, mas aqui até que as pretas conseguem um pouquinho mais de jogo. Não muito também, porque vejam que a torre já está na sétima, o bispo de C1 vai para A3, dominando a diagonal A3, F8, o bispo de C4 vai para B5, cravando o cavalo, e surgem muitos temas táticos. É virtualmente impossível que as pretas consigam se defender de todas as ameaças. Então aqui, comeu a torre, F por E6, tirou a torre do raio de ação do cavalo, bispo A3, dominando a diagonal A3, F8 e atacando o bispo de A1. Bispo D4, torre B1, B6, bispo B5, e note agora que o rei não tem para onde ir. Então as pretas precisam devolver um pouco do material. Cavalo D7, bispo C6, torre C8, cavalo D6, rei E7, descoberto, já que duplo descoberto, comeu, cavalo por A7, e aqui as brancas recuperaram o material e estão até com um peão a mais. Cavalo E5, procurando trocas, bispo E5, cavalo D8. Note que o cavalo em D8 ele não só obriga o rei a vir para o centro, como ele também limita a torre de G8. As peças pretas começam a ficar muito restringidas. F5, G4, tem que jogar o rei para G6, porque se jogar para F4 leva bispo C1 com uma péssima notícia, e se jogar em G5 leva o duplo de cavalo, cavalo F7, obrigando o rei para F4 para não perder o bispo de E5, mas aí bispo C1 com uma nova notícia muito desagradável. Rei G6, H4, H6, H5. Note a restrição, a limitação das peças pretas. As pretas não jogam. Rei F2. Aqui as pretas poderiam realizar a troca, mas o cavalo ficaria marcado pela torre e pelo peão. O cavalo só teria G8 para se movimentar. Então, as pretas preferiram jogar torre E6, trocaram o bispo pelo cavalo, e agora este final com um peão a mais para as brancas, com peões em ambas as alas de bispo contra o cavalo, é ganho, ainda mais com a atividade muito maior das peças brancas. Vejamos. Aqui as pretas têm duas debilidades, G7 e B6. A debilidade de G7 ainda não é vista, mas em alguns lances vai ficar evidente. Trocando o rei de ala, e agora G7 é uma debilidade. E o peão de G7 vai cair. Por isso, o grande mestre chinês abandonou.